Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, o dia do Senhor, dia de nós estudarmos a palavra do Senhor mais profundamente, dia de nós adorarmos ao Senhor mais veementemente na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor, estudando a palavra, louvando ao Senhor com toda a sinceridade no nosso coração. Pois é, hoje é o dia de nós estudarmos a nossa revista, uma revista muito importante produzida pela Convenção Batista Fluminense, a nossa revista Palavra e Vida, que tem trazido lições maravilhosas para o nosso viver diário. Hoje é a última lição do trimestre, a lição de número 13. O texto básico, Provérbios, capítulo 30. O tema de hoje, sem desculpas na vida moderna. Ou seja, nós temos que viver uma realidade espiritual, conscientes de que nós somos servos do Senhor, crentes em Jesus Cristo, pronto para viver o Evangelho de Jesus. E a nossa devocional de hoje, nosso texto devocional, se encontra no livro dos Salmos, no Salmo de número 112, versos 1, 2, 3 e 4, que dizem assim: Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada, de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Este é o texto sagrado da nossa devocional de hoje, domingo. E, como eu disse antes, o tema de hoje, dessa lição, sem desculpas na vida moderna. O objetivo da nossa revista: refletir à luz dos desafios da modernidade, que não há justificativas ou desculpas para uma vida negligente quando nos submetemos à sabedoria divina. Esta é a nossa última lição. Ainda há muito que refletir sobre as preciosas lições contidas no livro de Provérbios. De fato, a sabedoria é uma bússola que nos direciona a caminhar em águas tranquilas, livrando-nos das tempestades. Que maravilha, não é mesmo? Essa lição, esses estudos de Provérbios. Conquanto a sabedoria seja um oásis em meio ao deserto, nem todos estão dispostos a trilhar o caminho do sacrifício. Este é o ponto de reflexão nesta lição. Poucos estão dispostos a pagar o preço de uma vida disciplinada e apresentam as mais variadas desculpas para justificar o seu comportamento e comodismo diante da vida. As palavras de Agur apontam que, ainda que estejamos desprovidos de recursos, a sabedoria supera as desvantagens. E aí, preparado para este momento, uma pergunta final desta introdução, nós vemos muitas desculpas, não é mesmo? Tudo é assim mesmo, todas as igrejas são iguais,
a Bíblia é uma só e nós precisamos nem sempre ler a Bíblia literalmente, mas precisamos buscar aquele texto que nos favoreçam, não é mesmo? Mas não é assim, nós temos que seguir a Bíblia na interpretação correta da Bíblia e buscar em Deus a direção certa que nós precisamos para viver uma vida cristã digna de servos do Senhor. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição. Quem sou eu? Uma pergunta muito séria, né? Quem sou eu? O lado positivo e negativo do questionamento. Os primeiros versos do capítulo 30. O objetivo dessa pergunta não é filosófico, no sentido de questionar a origem humana, pois sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Somos a imagem e semelhança de Deus. Viemos de Deus e voltaremos para Ele. O questionamento tem o intuito de descobrir o próprio valor numa sociedade em desequilíbrio. As palavras de Agur, cuja identidade é desconhecida, admite que, por ser um simples mortal, não possui a sabedoria ainda mais em face ao conhecimento do Eterno. De fato, Deus é insondável. Romanos 11, 33. Positivamente, os questionamentos do sábio fazem sentido, pois realmente é impossível desvendar o tamanho dos céus, segurar o vento com as mãos, embrulhar água no pano ou marcar os limites da terra. Realmente é um momento, né, muito delicado, que nós precisamos pensar bem qual é a nossa atitude. Como é que nós estamos procedendo como crentes, seguindo a Bíblia ou fazendo que estamos seguindo a Bíblia? A percepção e conquistas humanas são limitadas. A pessoa de Deus extrapola a compreensão humana. Ele é onipotente, pois nada é impossível para Deus. Deus é onisciente, pois conhece todas as coisas. Hebreus 4:13. E também onipresente, presente em todos os lugares, ao mesmo tempo. Salmo 139, 7 a 10. Todavia, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Negativamente, a própria compreensão da soberania divina pode nos limitar acerca daquilo que devemos fazer. Ser sábio e agir conforme os preceitos e mandamentos do Senhor, não há desculpas e justificativas para agir com injustiça. Ser preguiçoso, ser teimoso ou de mau gênio. Agur diz não ter inteligência e que nunca aprendeu a ser sábio. Entretanto, é comum nos textos sapienciais o mestre começar afirmando que é sábio e convocar os alunos a terem uma vida sábia. É estranho, nesta perspectiva, uma imagem tão depreciativa na relação entre a soberania divina, a vida sábia e o valor humano. Deus está acima de todas as coisas e a sua sabedoria é infinita. O ser humano é limitado, todavia, não ao ponto de justificar erros, limitações e fraquezas sob o argumento de que a sabedoria divina é inalcançável. Nós precisamos
ter sabedoria para pensarmos, para definirmos, para decidirmos, para tomarmos posições, para olharmos a vida espiritual de uma forma coerente, de acordo com o que Deus quer de nós, e não de acordo com o que o nosso eu às vezes quer. Segundo momento da nossa lição. A oração nossa de cada dia é possível na vida moderna? Eu diria que sim. Temos que clamar muito a Deus para nos dar a sabedoria dos céus, porque a nossa sabedoria é terrena. Então vamos ver aqui o que esse ponto nos fala. Nessa oração, Agur pede duas coisas ao Senhor. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. A palavra de Deus é forte e poderosa, nos fortalece ao ponto de confiar ao Senhor todos os aspectos da vida sem precisar recorrer a atos desonestos a fim de prosperar. Não há desculpas para o mal, porque a autorrevelação de Deus, por meio da sua palavra, é suficiente para trazer luz aos nossos caminhos. Sendo assim, no primeiro pedido, o desejo é duplo: que ele não seja mentiroso e que as pessoas não o enganem. No segundo, adverte-nos insistentemente sobre a confiança na riqueza, nem mais nem menos, apenas o necessário. O sábio não pede riqueza, muito menos fama ou sucesso. Nós vemos aí muitas pessoas correndo atrás de riquezas, correndo atrás de fama, correndo atrás de sucessos, coisas que são inoperantes na nossa vida espiritual. E eu quero me lembrar aqui, mais uma vez, do irmão Damasceno, quando fomos visitá-lo. Ele lá num momento, numa vida simples demais, podíamos dizer numa pobreza tremenda, aí propomos a ele o que ele estava precisando, o que estava faltando para ele, para a gente providenciar para ele. E ele respondeu muito serena e tranquilamente: eu não tenho falta de nada, porque Deus me dá tudo que eu preciso. Olha que fé no Senhor. Deus me dá tudo o que eu preciso. É assim que nós devemos pensar. Deus nos dá o que nós precisamos, na verdade. Às vezes sonhamos com coisas mais avançadas, queremos subir mais alto, mas Deus nos dá o que nós precisamos. E se nós confiarmos nele, nós vamos viver até o dia de encontrarmos com ele na serenidade do seu ser. Então vamos aqui, né? A oração é para manter a sua integridade e piedade. Antes que eu morra, faça com que a minha vida tenha sentido. Ajude-me a deixar um legado, uma história, uma herança de fé e temor a Deus para os meus descendentes. Olha que palavra bonita, né? Deixar um legado, alguma coisa que sirva de força para continuar a caminhada para os nossos descendentes. Na tradição judaica, era dever dos pais inculcarem na cabeça dos filhos as palavras da lei sobre fidelidade e lealdade a Deus e ao próximo. A maior de todas as riquezas. Deuteronômio 6, 4, 6, 7. No segundo pedido, ora para que seja atendida às suas necessidades mais simples, protegendo o coração dos perigos da prosperidade e do desprezo da miséria.
Sim, é possível, sem desculpas, sem achismo, sem justificativas, é possível se desviar de tudo aquilo que nos faz pecar e blasfemar contra o Senhor nos tempos modernos. Tal como o Pai nosso, a nossa oração deve ser: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6:9. É realizável a fidelidade no casamento. É viável guardar o coração da tristeza e do ódio numa cultura do cancelamento. Nem sempre a vida será justa, mas a vida é boa. É praticável quando se firma os pés na casa da sabedoria. Provérbios 9. Vivendo equilibradamente numa sociedade em desequilíbrio. Então, vemos aí quantas coisas acontecem no nosso dia a dia. Mas se nós mantivermos a nossa fé firmada em Deus, Ele estará conosco, nos fortalecendo e nos protegendo. Agora vamos ao terceiro momento da nossa lição. A sabedoria supera a desvantagem. Não há desculpas e justificativas para viver os princípios divinos na sociedade contemporânea, ou até mesmo uma atitude de autocomiseração, em que a pessoa se sente tão vítima do processo econômico, político ou social, em que todos são capazes, menos ela. Todo mundo consegue, eu não consigo. Nós não podemos pensar assim. A lógica é a mesma. Sempre há uma justificativa para não fazer o que tem que ser feito. O sentimento de autocomiseração trava o processo de crescimento e aprendizado na escola da sabedoria, além de ser destrutivo. Você não é coitado, embora seja marcado por traumas passados. Você não é fraco, apesar de limitado. A palavra de Deus é forte e escudo para os que nela confiam. Assim, confiemos na palavra do Senhor. Devemos lê-la com o sentido de crescimento, não apenas de uma leitura singular. A sabedoria supera a desvantagem. Ressentimentos, preguiça, infidelidade, o passado, os traumas, a família biológica ou a família adotada, o lugar onde mora, a aparência física, o governo ou a igreja, nada justifica a falta de sabedoria. No argumento, Agur apresenta 4 animais que, independentemente de serem pequenos e frágeis, são mais sábias do que os sábios. São eles a formiga, o coelho selvagem, o gafanhoto e a lagartixa. Animais pequenos, ínfimos, mas dotados de sabedoria. Cada um deles oferece ao leitor um intrigante contraste, uma característica notável e compensa uma significativa limitação. Apesar de pequenos, são produtivos. A formiga é impotente e vulnerável, todavia a diligência e a persistência a torna gigante. Vagarosamente colhe na estiagem e conserva a colônia abastecida e alimentada nos dias chuvosos. O coelho de rocha, o Sephardim, segundo Swindoll, não tem uma defesa natural e habita em lugares difíceis. Entretanto,
dificilmente são vítimas dos seus predadores. Eles não se deixam vencer pelas circunstâncias. A virtude do gafanhoto é a cooperação. Sem líder, organiza e planeja os seus ataques às plantações. E a semamite, aranha ou lagartixa, que não obstante ser fácil matá-la, não era nociva e mantida viva por solucionar problemas na casa dos reis. Todos são úteis. Na casa da sabedoria, ninguém é desprezado. A sabedoria supera a desvantagem. Sem desculpas na vida moderna, seja quais forem os problemas e desafios. Conclusão. Concluir-se que viver nos tempos modernos é desafiador, mas não impossível. A despeito da nossa limitação, diante da soberania, onipotência divina, o próprio Deus dá-se a conhecer, permitindo que os homens tenham conhecimento acerca da sua natureza e vontade, sem desculpas e justificativas. Construa a vida na casa da sabedoria. Os propósitos da sabedoria são realizáveis, viáveis e praticáveis em todas as circunstâncias. Entretanto, isso é possível quando o desejo e aspiração do coração seja o temor do Senhor, a sua maior fonte de riqueza. E por fim, se ainda resta dúvida do que é possível viver uma vida sábia, os pequenos animais nos ensinam que a sabedoria supera as desvantagens. O sucesso está à porta. Você é útil, então entre na casa da sabedoria e seja bem servido. Que Deus abençoe, não é? Agora vamos aqui à parte final da nossa lição, para você pensar e refletir sobre tudo que você estudou e ouviu. Primeiro, qual a sua percepção de Provérbios 30, verso 3, na relação entre soberania divina, limitação humana e temor a Deus? Deus é único. Deus é todo-poderoso. Ele é o Criador de tudo, inclusive da nossa vida. Ele sabe o que é bom para nós. Então, a nós compete o quê? Refletir, avaliar e buscar em Deus as respostas que nós precisamos. Segundo, a sua oração é por mais recursos financeiros ou sabedoria para administrar o que tem? Boa pergunta, né? Às vezes achamos que precisamos de muito dinheiro, mas gastamos à vontade. Somos consumistas, queremos comprar tudo. Ficamos endividados sem condições de pagar. Então, nós precisamos buscar sabedoria para administrar o que nós temos. E, finalmente, terceiro lugar, quais áreas da sua vida você se sente inadequado e impotente e que passos precisa dar para superar o vitimismo e se tornar um protagonista da sua história no temor ao Senhor? Quais áreas da sua vida? Material, emocional, financeira, trabalho? Nós temos que buscar principalmente no contexto espiritual. Buscar ao Senhor, sempre. E, como diz Jeremias 33:3, clama a mim, anunciar-te-ei e responder-te-ei acerca de coisas firmes e ocultas que você não conhece. Buscar a Deus é o passo principal. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai,
Somos gratos ao Senhor por esta série de lições maravilhosas que trouxeram tanto ensinamento para a nossa vida. Queremos, Deus, ter sabedoria nas nossas decisões. Queremos, Deus, buscar no Senhor a solução para cada problema nosso, ó Deus. Dá-nos sabedoria, ensina-nos a caminhar, ensina-nos a pensar, ensina-nos a agir, Senhor, de acordo com a Tua vontade, para que o Teu Evangelho cresça e as Suas igrejas, as nossas igrejas, sejam abençoadas e abençoadoras. Te pedimos, Deus, pelos enfermos. O Senhor conhece a situação de cada um e o Senhor tem nas mãos o controle de tudo. Nada acontece sem a permissão do Senhor. E nós pedimos que as misericórdias do Senhor possam pairar em cada leito hospitalar, em cada casa, em cada vida, ó Deus, tanto daqueles que estão enfermos quanto dos familiares, fortalecendo, ó Deus, a cada instante e fazendo a Tua vontade, Deus. Clamamos pela cura, ó Deus, porque é nosso dever buscar, mas reconhecemos que a soberania é do Senhor. Também te pedimos, Deus, neste dia de tantas mortes, tantos falecimentos, tantos momentos desagradáveis, pedimos ao Senhor o conforto para aqueles que estão vivendo essa situação no momento, Deus, dando forças para continuar as jornadas da caminhada dia a dia. Muito obrigado, Deus. Também te pedimos pelas nossas famílias, em toda a sua extensão, que o Senhor esteja dirigindo, Deus, cada lar, cada coração, cada decisão, fortalecendo e abençoando, Deus. E oramos no nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Vamos a mais uma melodia? Para nós continuarmos. Cristo amado, sei que na força do mal, Tu, meu mestre, sempre serás protetor. É isso. Hoje, domingo, estamos caminhando para o final e quero dizer para você uma coisa. Comecei ontem a ler o livro do pastor Tiago, Quem tem ouvidos, ouça, um livro baseado no Apocalipse e com citações dos versos de cada capítulo e comentários, entendimento. Gostei do livro, quero parabenizar o pastor Tiago por esse livro e aconselhar você a ler o livro, para que você possa entender mais a respeito da vida cristã. Muitas vezes nós lemos o livro, não entendemos, alguém disse que não dá para entender. Eu mesmo aconselhei tantas vezes na leitura da Bíblia, deixarmos o Apocalipse para ler no final. Leia o Novo Testamento de Mateus, vai até chegando ao finalzinho, mas deixe o livro de Apocalipse para depois, porque ele é um livro complexo, mas se nós entendermos dentro do querer de Deus, nós vamos compreender por que esse livro foi escrito, por que Jesus deu essa inspiração a João para escrever esse livro.
É um livro que nós devemos tomar como leituras, não apenas para ler, gostei, guardei, mas de vez em quando fazemos essa leitura para aprendermos mais acerca do que é ser de Jesus, como viver para Jesus, como entender o final dos tempos, como nós estaremos quando tantas coisas estão acontecendo e acontecerem ainda. Estamos preparados para enfrentar os sofrimentos? Olhamos o que está acontecendo no mundo e ficamos pensando, o mundo está, por que Deus não dá um jeito? Ah, se Deus mudasse essa história. Deus está mudando a história. Está nas mãos dele o controle de todas as coisas. A nós cabe apenas crer naquilo que Deus quer fazer e buscarmos em Deus uma vida cristã, uma vida espiritual sadia e dependente de Deus. Amém? Pois é, domingo. Domingo é dia de quê? Dia do Senhor, isso mesmo, domingo é dia do Senhor. Mas também domingo é dia da família. É dia de nós buscarmos, estarmos juntos numa comunhão saudável, agradável, perfeita. Vamos aproveitar esse dia, mas não nos esqueçamos do Senhor. Temos que estar na casa do Senhor para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, para engrandecermos, para celebrar ao Senhor. E nós esperamos encontrar você logo mais às 19h30 ali na igreja. Que você busque a Deus. Não importa qual igreja você esteja seguindo, mas vá à sua igreja, a igreja do Senhor. Amém? E amanhã, segunda-feira, começando uma nova semana, traremos para você, se Deus permitir, uma nova reflexão da palavra do Senhor para a edificação da minha vida e da sua vida também. Que Deus nos abençoe. Amém?